dos tanquezinhos lá da Marinha. Eu não vou nem falar a respeito da votação relacionada à PEC do voto impresso. Nós vamos discutir isso nos dois primeiros blocos, certamente, do programa de hoje. Mas eu destaco para a extinção, a retirada de uma lei, a Lei de Segurança Nacional, né? Um resquício ainda uma poeirinha do período da ditadura militar. E o Senado, além de ter feito isso, o Senado aprovou uma situação que é a seguinte: uma legislação que observa quem anda se enxerindo para atentar contra a ordem democrática. Então, por isso que é importante essa questão, por isso que é importante nós defendermos esse sistema democrático, essa forma. A forma democrática ela é importante de ser defendida, inclusive por este aspecto, de um poder ir regulando o outro e trazendo equilíbrio. Se um está se exaltando demais, o outro poder vem e segura, puxa para o chão, se acalma aqui, não é bem assim, e assim as coisas vão andando para frente. Então, essa autorregulamentação só é possível de uma maneira harmônica, respeitando a forma democrática, não é? E isso a gente precisa observar. Isso eu dou destaque no cenário nacional, porque no cenário regional, ontem nós tivemos a divulgação da pesquisa Real Time Big Data TV Gazeta. E foi uma primeira fotografia. Os assessores políticos ficaram assim, num nervosismo danado em relação a uma expectativa grande, né, para a divulgação dessa pesquisa. Mas foi uma primeira cena que foi registrada. Certamente a Real Time Big Data e a TV Gazeta vão fazer outras pesquisas, porque foi a primeira. Agora que nós entramos para valer nessa cobertura das eleições de 2022. É apenas uma primeira fotografia. Muita coisa pode acontecer daqui para lá. Daqui para lá, outubro de 2022. Né? Agora, para dar uma pensada nesses cenários, é que nós convidamos o professor Israel Souza. Ele é sociólogo, professor e pesquisador do nosso querido Instituto Federal do Acre, o IFAC. Professor Israel, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa Gazeta Entrevista. Boa tarde, Tan. Boa tarde a todos que nos acompanham. Para mim é uma satisfação e uma grande honra novamente estar aqui com vocês para pensar o nosso estado do Acre e para pensar também o nosso Brasil. O professor, em relação à questão do cenário nacional, vamos dividir a nossa conversa, vamos combinar assim? Vamos tratar das questões mais gerais da nossa ordem democrática, para usar uma expressão pomposa, agora nesse primeiro bloco. E no segundo bloco nós tratamos da pesquisa Real Time Big Data. Vamos combinar desta forma. Entendendo isso como uma referência, eu lhe pergunto, hoje, na sua avaliação, o país vive uma crise institucional? Indubitavelmente. E uma das mais sérias que nós já tivemos desde o fim da ditadura militar, da ditadura civil-militar. E por que nós vivemos essa crise institucional? Bem, se nós considerarmos os três maiores poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, é inegável como que entre eles está estabelecido um clima não apenas de desconfiança, mas inclusive de hostilidade aberta. Dois deles, de maneira muito específica, o executivo e o judiciário, tanto pelo STF quanto pelo TSE, estão vivendo uma guerra em que um procura suplantar o outro. É necessário acrescentar apenas que a maior atividade de agressão parte do executivo. Professor Israel, entendendo que a maior
a postura de maior agressividade parte do Executivo. Ontem, a ideia do voto impresso auditável, no que se referia à participação do Congresso nesse processo, foi selada. No entanto, a votação dos deputados que votaram pelo sim, pelo voto impresso, foi maior do que aquelas que votaram pelo não, apesar de não terem conseguido o quórum adequado, né? A quantidade adequada necessária para que essa ideia prosperasse. O senhor acredita que a partir de agora o presidente Bolsonaro vai tirar isso da agenda? Eu vou lembrar aqui que ele falou para o presidente Arthur Lira que, dependendo do resultado que apresentasse na Câmara, ele iria respeitar. Mas eu desconfio que isso não vai sair da agenda do presidente, não. Qual que é a sua desconfiança? Qual a sua perspectiva? Embora haja uma relação entre a defesa do voto impresso e as propostas políticas de Bolsonaro de questionar o resultado das eleições antecipadamente, uma coisa independe da outra. Acho que é preciso voltar, recuar um pouco, apenas para compreender o seguinte: Bolsonaro não cabe na democracia. Ele não se sente à vontade na democracia. Ele é um defensor da ditadura faz muito tempo. Agora acontece que, enquanto ele era apenas um deputadozinho, participante do baixo clero e do centrão, ele fazia as suas bravatas e as suas ameaças, mas isso, de maneira efetiva, não ameaçava a vigência da democracia. Ocorre que, por circunstâncias muito dramáticas, esse deputadozinho, defensor da ditadura e inimigo da democracia, chegou à presidência. E enquanto ele esteve de bem, com bastante popularidade, ele ficava à vontade na democracia. Entretanto, depois que a situação foi mudando para ele, essa índole antidemocrática dele veio à tona com muita força. Ele se apegou ao voto impresso, questionando a fidedignidade das urnas eletrônicas. Foi vencido. Entretanto, isso é o suficiente para que ele continue questionando o resultado das eleições vindouras. Ele não ganha. Ele só tem uma alternativa: tentar melar o jogo, desacreditá-lo, a fim de que, assim, possa justificar, quem sabe, um golpe. Então, se foi derrotado no voto impresso, ele continua ainda como única alternativa para ele permanecer no poder, questionar o resultado das eleições vindouras, e disso ele não vai abrir mão, porque além de autoritário, ele é narcisista, ele não há de aceitar derrota. Bom, se isso não vai sair da agenda do presidente Jair Bolsonaro, o que está ao alcance das instituições a partir de agora? Porque o Congresso já deu uma resposta em relação à matéria. O presidente Jair Bolsonaro faz xingamentos públicos a ministros do Tribunal Superior Eleitoral com a boca voltada especificamente para o ministro Barroso. Bom, do ponto de vista institucional, o que é possível ser feito a partir de agora, com essa decisão da Câmara? Acho importante, antes de tudo, louvar a atitude do STF, a coragem de Barroso, a coragem também de Fux, que se impuseram, porque até aqui Bolsonaro vinha fazendo alegações e afirmações mentirosas, e ele sabe que é mentira. Bolsonaro não tem compromisso nem com a democracia, nem com a verdade. E agora, o STF resolveu, para além das notas, resolveu colocar limites a partir de processos, abrindo processos contra Bolsonaro. Esse é um ponto demasiado importante, porque aí a instituição age através dos mecanismos de que ela dispõe. Se Bolsonaro conseguiu seus intentos de aplicar um golpe, adeus STF. A tendência é fechá-lo.
Também é muito importante considerar que, mesmo tendo uma relação com Bolsonaro, o Centrão compreendeu que o voto impresso seria uma ameaça para o próprio Congresso. Então, os sujeitos que pertencentes à bancada de Bolsonaro votaram contra o voto impresso, não foi por amor à democracia, mas porque eles compreenderam que essa manobra de Bolsonaro era um perigo para aquela instituição em que eles se abrigam. É importante que o Centrão tenha o Congresso funcionando para que ele possa atuar dentro do Congresso e de dentro do Congresso possa fazer as suas armações com aquele que dirige o executivo num dado momento. Esses são dois elementos importantes. O terceiro elemento muito importante ainda é a atuação da imprensa que vem denunciando os desmandos do governo e da CPI em conjunto com ela. E também e também as ruas, nos últimos meses, acordaram. Essa atuação popular é importante para mostrar que a sociedade apoia a atuação de instituições na defesa da democracia. O outro elemento, esse é o último também que eu acho muito importante. Embora os comandantes das Forças Armadas tenham participado daquele desfile de ontem, ficou muito patente que há muita gente na aeronáutica, na marinha e no exército que não aceitam esse tipo de manobra do Bolsonaro. Então, se por um lado ele consegue constranger os comandantes, o certo é que eles não atuam sozinhos e que a própria instituição compreendeu que aferrar-se assim a um líder tão errático e tão sem escrúpulos acaba manchando-a de uma maneira muito forte. O cenário favorável ao golpe já foi melhor desenhado no passado. Hoje o Bolsonaro está perdendo as chances que já teve. Professor, são dois aspectos que eu destaco. Primeiro, ontem, o próprio Partido Progressistas, do atual chefe da Casa Civil, que é o partido do atual chefe da Casa Civil de Bolsonaro, dos 41 deputados, apenas 11 votaram pelo voto impresso. Isso aí é um dado significativo. Não é um partido qualquer e o presidente do partido, que está na Casa Civil, digamos que essa votação que os defensores do voto impresso teve, não teve a participação do Partido Progressista, que isso aí é um dado até simbólico importante. E a outra coisa que eu destaco dessa sua fala aí é a respeito da situação constrangedora a que essa manipulação do presidente Jair Bolsonaro trouxe para as Forças Armadas, né? Uma situação complicada, porque, olha, aquele desfile foi algo assim próximo do patético, né? Foi uma situação que expôs as nossas Forças Armadas ao ridículo. Ficou uma situação constrangedora e como o senhor bem lembra aí, parte do generalato, ali, o pessoal ali do comando, não dialoga. Aliás, eu nem sei como é que foi a repercussão interna disso, porque as imagens foram realmente ridículas, professor. Foi um ato patético, mas ainda assim presunçoso e perigoso. Eu costumo dizer que o governo Bolsonaro é, ao mesmo tempo, o melhor e o pior dos governos em que as Forças Armadas poderiam atuar politicamente. E por que é o melhor? Fato é que, depois do fim da ditadura civil-militar, os militares, sobretudo do Exército, se viram escanteados, margeados no jogo político. Para eles, isso foi uma espécie de injustiça, porque eles fazem uma leitura positiva daquele período da nossa história, e, claro, também se acham mais honestos e competentes. Quando Bolsonaro abre as portas do governo para os militares, ele se apresenta como um governo que é bem-vindo para eles. Enfim, a chance de os militares conseguirem mostrar para a sociedade que eles são honestos e que zelam pela democracia. Mas, ao mesmo tempo, é o pior dos governos, porque Bolsonaro é um líder que não tem senso do ridículo. Ele não tem senso também de dignidade. Ele chafurda na lama pelo seu projeto de poder. Agora, todos aqueles que estão próximos dele
e aceitam a fazer esse jogo, acabam sendo também tragados para a lama como ele. E então a gente tem uma condição tal que agora todo o capital moral que essas instituições que são sérias acumularam ao longo de décadas se vê reduzido a pó. Os militares hoje não são apenas olhados com desconfiança, eles são objeto de galhofa, eles são objetos de piadas. É difícil a gente conseguir colocar na ponta do lápis precisamente o que mais surtiu, o que mais ecoou nas redes sociais e nos meios de comunicação. Se foi a hostilidade para com essa atitude extremamente antidemocrática ou se foi as tiradas cômicas em relação a isso. Então, veja bem a que ponto chegaram as Forças Armadas. Pois é, lamentável isso, eu frisei isso ontem na participação que fiz no programa Gazeta Alerta. As nossas Forças Armadas não merecem esse tratamento, não merecem essa manipulação, elas não poderiam se deixar usar, se manipular desta forma. É perigoso quando um agente de segurança, um agente de ordem pública, ele passa a ser ridicularizado, perdemos todos, perdemos todos. Sim. Agora tem a presença de 6 mil militares no governo, é o número que se divulga, 6 mil militares, eles estão em todos os lugares. Então, assim, não há uma desculpa. Se a chance que queriam, essa chance foi dada. E a CPI do Senado, CPI da Covid, demonstra que o manejo da gestão tem sido um desastre atrás do outro. Complicado. Professor, nós vamos fazer um intervalo agora e vamos voltar para tratar especificamente da pesquisa Real Time Big Data TV Gazeta,